Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. Este programa é da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui na TV Manaim e vamos, neste novo episódio, chamado A Confusão das Línguas, falar um pouquinho mais da parte cronológica e do fato ali ocorrido na Torre de Babel. Ao meu lado aqui está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Para iniciarmos aqui, nós vamos pedir para colocar um texto, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 9. E esse texto, ele nos diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, esse fato aqui, pastor Roberto e os nossos telespectadores, mostra ali uma intervenção de Deus, mas Deus não interviu ali por um acaso ou por uma vontade sem um motivo, mas nós vamos ver que logo após o dilúvio, o Senhor ele estabelece uma aliança com Noé, com seus filhos ali, as esposas dos filhos, a esposa de Noé, e essa nova fase ali, depois daquele juízo do dilúvio, o Senhor dá uma ordem para que aquela família ali saísse da arca, que eles crescessem, dessem fruto e espalhassem sobre a terra. Essa era a ordem de Deus. Após tudo ter sido consumido pelo juízo, agora o Senhor queria uma nova fase, o homem agora se relacionando com ele, mas nós vamos ver aqui que após um certo período acontece isso, né? Eu acho que é importante a gente salientar o porquê dessa intervenção de Deus. Sim. Né? Nós vemos, pastor Alex, na sequência cronológica, quer dizer, quando Noé, os seus filhos agora, vem a descendência de Noé, vem um dos seus filhos, Cão, a Bíblia fala de Nimrod. Certo. Nimrod foi aquele que a Bíblia diz que ele foi poderoso diante do Senhor, foi um que a Bíblia destaca como aquele que começou a crescer e a se fortalecer na terra. E uma das cidades que fazia parte do seu domínio, do seu poder, era justamente Sinear, onde foi construída a Torre de Babel. Então, se nós vermos aqui na Torre de Babel, o que acontece? Eram cidades naquele tempo, o mundo naquele tempo, eram cidades-estado, né? Onde cada cidade tinha o seu poder, o seu rei, e a procura de cada uma das cidades, dos seus reis, era expandir domínio, expandir poder, né? Crescerem. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram um raciocínio lógico, né? Dizeram, olha, se Deus é poderoso e está no céu, logo, quer dizer, se nós alcançarmos o céu, seremos poderosos como Deus. Então, quer dizer, eles fizeram, a Torre de Babel era um projeto de poder, não só de poder humano, mas também poder religioso. Eles queriam ali dominar e aumentar o seu poder. Por isso, quando ele diz, olha, façamos uma cidade, mostrando que eles queriam não só a torre, mas uma cidade para que eles se ajuntassem e mostrassem todo esse domínio, esse poder humano. Não, é interessante isso. Quando essa expressão, ela chama muita atenção porque eles queriam ser como Deus. Sim. E se nós olharmos lá atrás, né, essa foi a proposta da serpente para Eva. Sim. Né? Você pode comer do fruto, né? Você não vai morrer, mas vocês vão ser como Deus. Mas é importante, eu gostaria que voltasse o slide anterior, só para nós nos localizarmos aqui no tempo. A Torre de Babel, essa história ela vai estar concentrada no capítulo 11. E isso vai estar aí entre 2144 e 2118 a.C. Então, quando a gente estuda cronologicamente, a gente vai ter como base o nascimento do Senhor Jesus, né? Que vai ser o ano zero, né? A humanidade usa esse padrão. Então, esse fato está ocorrendo ali cerca de 2000 anos antes do Senhor Jesus.
Nós vamos ver aqui um passo a passo, porque o que acontece? Você vai ver a queda de novo, né? O juízo de Deus, porque o homem ele vai. Isso é uma coisa contínua, né? Essa decisão de ir contra um projeto do Senhor, orientação de Deus, e o que culmina isso. Isso é importante para nós entendermos isso, né? É importante nós sempre estarmos atentos à vontade do Senhor. Então nós vamos ver que no verso de 1 a 2, a gente vai ver claramente ali a desobediência da humanidade. Olha, nós vamos nos ajuntar, nós vamos construir uma torre, nós vamos ter um nome, e nós vamos ser como Deus. Né? Isso que nós precisamos. Né? Aí no verso de 3 a 4, nós vamos ver a construção da Torre de Babel. E ali há uma coisa interessante, porque o texto deixa muito claro que eles vão fazer uma troca. Né? Eles vão trocar as pedras pelos tijolos e eles vão trocar o cal pelo betume. Então, é uma troca, né? Então, o que chama atenção, por exemplo, é essa expressão, né? Eles vão trocar a pedra pelo tijolo, né? E nós podemos fazer aqui uma correlação que sempre como o senhor falar de terra, ele está falando do homem. O homem foi feito do pó da terra. E a pedra, a rocha, é o Senhor Jesus. Então, é uma troca que o homem faz. Quando o homem ele deseja ser independente, descartar Deus, que o Senhor não seja o centro da sua vida, ele vai fazer essa troca. Ele vai trocar a revelação pela razão, ele vai trocar a presença do Senhor pela presença humana. Quem vai ser o centro da sua vida não vai ser mais o Senhor, mas vai ser, por exemplo, a filosofia, a teologia, as ideologias. Então, é isso que, às vezes, nós vamos ver. Isso aconteceu 2000 anos atrás, mas continua acontecendo nos nossos tempos. Justamente. O verso de 5 a 7, a Bíblia diz que Deus observa, intervém, e aí acontece a confusão das línguas, e aquilo que nós vamos falar aqui hoje. E do verso de 8 a 9, que vai ser a dispersão da humanidade. E foi um episódio, nós falamos aqui, que foram as nações que foram constituídas ali. O problema ali, pastor Alex, não estava no tamanho da torre, porque hoje nós temos edifícios, né, muito maiores do que isso, né? Estava justamente no projeto, na intenção, porque eles queriam alcançar a Deus, alcançar o céu com recursos humanos, com tijolo e cal, né? Então, quando o homem ele tem essa intenção de alcançar o céu, alcançar a Deus, usando os recursos humanos, esse é um projeto falido. Certo. É um projeto que não vai adiante. Quando ocorre a confusão das línguas, quer dizer, foi um juízo de Deus que colocou fim naquele projeto. Então, naquele momento, então, todas as nações falavam a mesma língua, todos entendiam um ao outro. Ali havia uma união em torno daquele projeto de poder, aquele projeto humano, que não poderia prosseguir. Jamais um projeto humano vai ameaçar a soberania de Deus, né? Jamais um projeto humano vai ameaçar o poder de Deus, o seu projeto. Não há nada que o homem possa fazer que ameace. Que vai alcançar a Deus. Deus não estava se sentindo ameaçado. De forma alguma. Mas aquilo para o próprio homem, para o projeto de Deus na vida do homem, estava comprometendo na vida do homem. Então, quando veio agora esse juízo da confusão das línguas, embora eles estivessem e permanecessem em cada um o mesmo intento, o mesmo projeto, o projeto de construir a torre, mas as palavras eram diferentes. Quando alguém falava uma expressão que era cotidiana deles, um exemplo que a Bíblia menciona, tijolo. Quando alguém expressava, o outro entendia completamente diferente, não entendia aquilo o significado daquilo. Então, quer dizer, se nós aplicarmos isto até mesmo hoje ao mundo, o que acontece com o mundo hoje, é essa falta de entendimento, de compreensão, né? Às vezes o homem tem a mesma intenção nos seus projetos, nos seus objetivos, ser feliz, constituir uma família em paz, vencer os desafios da vida, mas
o homem não fala mais a mesma língua. Cada um tem a sua própria língua, os seus próprios objetivos, e com isso é essa confusão. O homem não consegue se entender, né? Não consegue alcançar os seus objetivos porque o homem já não compreende mais um ao outro. Exatamente. Como nós falamos, né, que quando nós falamos da filosofia, né, até nos nossos seminários, né, um dos nossos professores sempre diz assim, a filosofia é um encanto e todos nós somos filósofos, né? Porque cada um tem a sua razão. Sim. Então, o que nós percebemos aqui é que esse fato de cada um ter a sua língua ou ter a sua razão vai desaparecer a noção de unidade. É diferente daquilo que Paulo, quando ele fala a respeito do corpo, da igreja como corpo de Cristo. Sim. Né? É uma dos benefícios daquilo que o Senhor nos revelou, é sobre essa importância da igreja viver como um corpo. É uma unidade, com um cabeça que é o Senhor Jesus, que dirige todas as coisas. Então, quando o Espírito Santo ele está à frente, e ele intervém, e ele está à frente do homem, e ele define todas as coisas, nós vamos ver que não vai ter essa confusão, né? Esse embate de razões. Sim. É claro que na nossa vida secular, no seu trabalho, no seu cotidiano, você vai se deparar com essas coisas, né? É a razão aqui, é a minha razão ali. Mas o homem que tem uma experiência com Deus, ele tem esse entendimento que se a revelação, quando nós falamos revelação, essa palavra, revelação é o quê? É o entendimento da vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, aquilo que é bom para nós, porque a vontade do Senhor aqui é que o homem alcance o céu mesmo. Mas o homem nunca vai alcançar o céu, ele nunca vai transcender pelas suas forças, pelos tijolos, pelo betume, de maneira nenhuma. Pelos recursos humanos, jamais. Né? Existe o projeto de Deus. Se nós formos observar, pastor Alex, uma coisa interessante, hoje no mundo, quando nós falamos de diversidade de línguas, né? No mundo hoje se fala mais de 7.000 idiomas diferentes, entre dialetos, mais de 7.000. Na época, vamos dizer assim, a Bíblia diz que cada um falava a própria língua e a partir daí veio a diversidade. Uma língua, ela existe evoluções, mutações. Né? Um exemplo que nós temos, o Brasil, por exemplo, fala português porque foi colonizado por Portugal. Então, quer dizer, a língua, às vezes, tem certas regiões que ela passa a ter interferência ou modificação em função de colonização, em função, como o que está acontecendo hoje com a ciência, com a informática, a internet, a predominância de um idioma em relação a outros dentro daquele ambiente. Então, o idioma, a língua, ela pode ser volátil e modificar em função dos tempos. Nós temos línguas originárias que originou, por exemplo, uma ramificação que trouxe o português, o italiano, o espanhol, né, nessa evolução das línguas. Mas quando vem aqui, quando nós estamos falando aqui da diversidade das línguas, é justamente isso que você falou, profeticamente. O homem não entender um ao outro. Não entender a si próprio. Não entender a si próprio. Mas existe um linguajar, existe uma mensagem, uma palavra que é universal, né? Como você disse, que é a voz do Espírito Santo. Então, aquele que dá ouvidos à voz do Espírito Santo, ele repete aquilo que o Espírito Santo está falando. Isso pode ser em qualquer idioma, em qualquer lugar do planeta, né? Porque é uma só voz. E a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Né? Então, quer dizer, a igreja, ela vive, repete e expressa aquilo que é a voz do Espírito Santo. Exatamente. E interessante que nós vamos ver, você citou, Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Sim. Nós vamos ver que pela linhagem ali de Sem, é preservado essa revelação, né?
essa orientação de Deus, né? Nós temos estudado nas escolas bíblicas dominicais da igreja a questão das 7 cartas do Apocalipse. E a igreja de Sardes ali, ela fala de um remanescente fiel. E até foi citado em uma das nossas escolas bíblicas que esse remanescente ele sempre existiu na história da igreja. Sim. Desde Éfeso, passando por Éfeso, por Esmirna, por Pérgamo, Tiatira, Sardes, e vai ser sempre desta maneira, né? Quando nós falamos igreja fiel, nós falamos esse remanescente que persevera em ouvir a voz do Senhor. Eu vou pedir para colocar um outro quadro, Roberto, que é importante, que é um resumo do nascimento de Noé, né, que foi um homem escolhido por Deus para preservar, né? Nós podemos dizer que foi um dos remanescentes fiéis, um restantes fiéis. Sim, é isso. E, paralelamente àquilo que estava acontecendo na torre, essa geração estava sendo mantida. É importante a gente entender isso. Então, nós vamos verificar, por exemplo, que do nascimento de Noé até o dilúvio foram 600 anos. 600 anos. Onde Noé recebeu uma ordem de Deus, olha, faça uma arca, você vai embarcar nessa arca com a sua família, porque eu vou trazer chuva sobre a terra, haverá um juízo sobre a terra. Noé obedece, ele constrói essa arca por muitos anos, as pessoas veem 120 anos. 120 anos vivendo essa promessa. O dilúvio vem, os filhos de Noé nascem antes do dilúvio, né? É claro, eles nascem, constituem família. Esta herança é passada para os filhos, né? Eles embarcam nessa arca e nós vamos ver ali a linhagem de Sem, né? Porque o que acontece? Do dilúvio até a construção da torre foram cerca de 170 anos, de 100 a 170 anos. Então, nesse período de tempo, onde Deus fez uma promessa ali, deu uma orientação para que a humanidade se espalhasse, desse fruto, né? Vivesse em harmonia com o Senhor, ouvindo a voz dele, o homem se corrompe novamente. Mas, em paralelo a isso, nós vamos ver Sem, aí nasce Arfaxade em 2317, Salá em 2282, Éber em 2252, antes da torre. Interessante que Éber ele vai dar origem ao termo hebreus. Então, a nação de Israel, né, o povo escolhido pelo Senhor, estava ali, ó. Então, a linha do tempo ali, ela estava sendo mantida na questão aquilo que era o profético, que era a vontade do Senhor, estava sendo mantido. Aí nós vamos ver que, após a construção da torre, a dispersão da humanidade ali, nasce Naor, né, que foi o quê? Foi o avô de Abrão, né, que depois teve o nome mudado para Abraão. Depois nós temos Terá, em 2097, da torre até o nascimento de Abraão, com cerca de 219 anos. Nós vamos ter ali, ó, interessante, nesse período a história preliminar de Jó, né? E é interessante você falar assim, a história preliminar de Jó são 5 primeiros versículos, que mostram um homem temente a Deus, um homem que se preocupava como os seus filhos estavam, e ele dizia, olha, se um dos meus filhos pecou contra o Senhor, ele levantava de madrugada e sacrificava ao Senhor por eles. Né? E esses 5 primeiros versículos relatam o cotidiano de Jó, mas demonstram ali a fidelidade de um homem também temente a Deus. Então nós vamos ver toda essa questão. Noé morre em 1969, né? Nimrod, que você diz aí, ele morre um pouquinho antes, em 2032, após isso. E aí nós vamos ter em 1967, antes de Cristo, o nascimento de Abrão e de Ló, né? Que são personagens que nós vamos também tratar aqui, e nós vamos ver novamente essa nuance, né? Daquele que serve a Deus, que obedece a Deus, que faz as escolhas segundo o Senhor, e aqueles que não fazem escolhas segundo o Senhor vão habitar nas Sodomas, nas Gomorras, são cidades que novamente pecam contra Deus, né? Então é importante a gente ter essa visão cronológica daquilo que está acontecendo, mas sempre mostrando isso, né? Interessante que isso está sendo enfatizado agora nas escolas bíblicas, que esse remanescente fiel,
ele permanece, porque a mão de Deus está sobre esse remanescente fiel. Sim. Em todo tempo há o remanescente fiel, que preserva, que guarda aquilo que tem recebido, né? Noé, como você disse, é um deles, né? Se nós aplicarmos, pastor Alex, a Torre de Babel aos dias de hoje, né? Porque a Torre de Babel, poderíamos dizer que é um evento histórico que ficou no passado, que ocorreu, né? Mas ele não é simplesmente para trazer para nós um fato histórico. Ele também é profético, né? Ele se aplica aos nossos dias hoje. Se nós formos olhar, porque, como nós dissemos que a Torre de Babel, ela não era simplesmente uma torre, era um projeto de poder religioso. E de um homem se tornar independente de Deus, né? Isso. De dizer assim, olha, Deus está morto para nós. Justamente. Né? É o que, às vezes, nós sempre ouvimos também sobre a filosofia, a teologia. Não, olha, nós concluímos que Deus está morto. E qual o sentido dessa expressão? Nós não precisamos de Deus na nossa vida. Quer dizer, mas por trás havia desobediência, o engano, né, e a morte. Então, hoje, há esse projeto também, substituindo aquilo que é o projeto de Deus. O intento, às vezes, do homem é realizar a sua vontade, é o crescimento humano, mas deixando o projeto de Deus de lado. Né? Se nós voltarmos hoje, pastor Alex, até dentro do aspecto religioso, nós vivemos um momento hoje muito delicado no cristianismo, né? Porque o cristianismo, aconteceu essa substituição. O cristianismo abandonou o evangelho eterno. A Bíblia até mesmo menciona acerca da sã doutrina, que haveria momentos em que não se suportaria a sã doutrina. Né? O que é a sã doutrina? É a palavra verdadeira, a palavra que vem de Deus. Né? Então, hoje, o mundo, nesse cristianismo, onde a substituição da voz do Espírito Santo para dogmas, para liturgias, para rituais, né, para aspectos filosóficos, né, onde anula a operação do Espírito Santo utilizando recursos humanos. É interessante o quadro que vai ser colocado sobre, você citou, sobre a sã doutrina, está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, os versos 3 e 4. Sim. E o quadro até mostra aqui uma ilustração feita por inteligência artificial. O que era o mundo naquele tempo, é o que você está dizendo, muito interessante. O homem voltado para as coisas dessa vida. É o queimar os tijolos, né? É deixar de olhar para a rocha, que é Jesus, para queimar tijolos, né? Sim. Era o objetivo ali, eles envolvidos ali. O homem usando o betume, né? E o texto diz lá que o betume era usado para quê? Para que a água não penetrasse no tijolo, né? E a gente pode até fazer um paralelo aqui, porque a água é a operação do Espírito Santo, né? É como se o homem ele estivesse se blindando, fechando o seu coração para as operações de Deus, né? E o texto é interessante porque ele diz assim, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sim. Então, o texto ele fala assim, não sofrerão a sã doutrina. Esse sofrer a sã doutrina aqui não é algo ruim, mas é aquela ação da palavra de Deus, da verdade absoluta, né? Da salvação em Jesus, de um projeto de salvação, que o homem se desvia. Ele vai fechar os ouvidos, ele vai fechar os olhos, ele vai fechar o coração para essa verdade que é maravilhosa. Né? Paulo dizendo, né? Olha, sofre, pois, comigo as aflições, né? Como bom soldado, não é isso o texto que fala? Exatamente. Sofre comigo
Então, mas justamente o viver o Evangelho porque fala até do aspecto da mortificação da carne. Quando o homem vive a palavra de Deus, ele está mortificando a razão, a carne, a sua própria vontade. É o contrário desse projeto da Torre de Babel, que era a terra, o homem crescendo. Né? Então, quer dizer, mas o convite do Senhor é esse, que estejamos vivendo a palavra de Deus. Hoje, nos nossos dias, nós falamos porque assim como na Torre de Babel houve um juízo onde ninguém entendia um ao outro, não havia quem se entenda. Hoje é da mesma forma. O homem está vivendo um projeto humano, querendo agradar a Deus, um projeto racional, e com isso não há concordância, não há entendimento. Cada um tem a sua, né, fala a sua língua, cada um vive o seu idioma. Né? Às vezes você pega uma teologia, um teólogo fala algo, vem o outro e se opõe àquilo. Então, quer dizer, não há concordância, não há comunhão. Nós podemos até, pastor Alex, uma coisa que eu acho muito maravilhosa, a experiência que o Senhor tem nos feito viver, como obra do Espírito Santo. Né? Quem está na presença do Senhor vivendo essa obra sabe o que é ter uma língua só. Né? Nós vemos o exemplo, a escola bíblica que nós vivemos. Né? Nós participamos todos os domingos e até convidamos a quem está nos assistindo e porventura ainda não tenha tido a oportunidade de participar, que participe conosco todos os domingos às 10 horas da manhã. Na escola bíblica, esse final de semana que participamos, há um estudo que todas as igrejas participam, todas as igrejas do Brasil e do mundo. Nesse final de semana, por exemplo, nós tivemos participação de adolescentes na escola bíblica da França. Né? E sempre pessoas da Ucrânia, da Rússia, participando do mesmo ensino, da mesma doutrina, o mesmo ensino que recebemos hoje, né, e aplicamos nas nossas igrejas, né, nas nossas cidades aqui no Brasil, irmãos de todo mundo participando e contribuindo, estudando a mesma palavra. Nós tivemos outra experiência também de uma língua só, que eu acho interessantíssimo, foi a Trombetas e Festa que tivemos no final do ano passado, em dezembro, né, 1º de dezembro, onde em um só culto nós tivemos milhões de pessoas participando simultaneamente, ao vivo, né, em todas as partes do mundo, pessoas na Índia, pessoas de idiomas diferentes, mas ouvindo uma só voz, uma só mensagem. Exatamente. Tivemos a grande ceia, agora recente, né, também sentamos à mesa com o Senhor. Todos, né? Todas as igrejas, irmãos de diversos lugares, diversos idiomas. Isso não foi barreira. Por quê? Porque havia uma só operação. Quer dizer, embora, né, haja no mundo a confusão das línguas, que é o desentendimento, a falta de comunhão, a falta de unidade, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, está nos fazendo viver essa experiência. Isso é importante. Nós temos que ter essa ciência. Quando nós falamos de línguas, nós não podemos deixar de citar aqui, já indo para o encerramento, o porquê que isso dá certo. Né? Eu vou usar essa expressão aqui, porque nós temos um cabeça, que é o Senhor Jesus. Interessante que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de 1 a 13, diz assim: o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto está falando do Senhor Jesus, né? Que de eternidade a eternidade ele é Deus, ele estava com ele é o Verbo. Porque o que é o Verbo? O Verbo é uma classe gramatical que dá ação à frase. Né? Então nós podemos dizer que o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, é ele que dá vida ao corpo, que é a igreja. Então, é esse verbo que coordena todas as coisas. Sim. Para andar, é o verbo que está falando. Né? É para falar, é o verbo que está falando. É para parar e escutar, é porque é essa ordem que vem da eternidade. E não há erro, não há tropeço. Né?
Então, essa unidade, às vezes, ela incomoda as pessoas, às vezes, fora. Por quê? Porque a confusão, o embate racional, às vezes as pessoas se sentem melhor. Mas quando nós temos a segurança de sermos dirigidos pelo Senhor, nós vivemos isso. Isso é muito importante. Interessante que nós vamos ver, você citou aqui que o cristianismo ele abandonou, ou ele não vive o evangelho. E o que marca a vida da igreja é algo interessante que está lá no Novo Testamento, mas que fala também, faz menção de línguas também, que é o Pentecostes. Né, que é a operação, o descer do Espírito Santo na vida da igreja. Eu queria colocar aqui Atos 1, de 1 a 4, que é interessante para nós fecharmos aqui esse episódio, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí nós já vemos aqui. Lá em Babel, eles estavam todos no Vale de Siná, reunidos, com um propósito de ter um nome, de se ajuntar, de serem como Deus. Aqui a igreja estava também, por uma ordem do Senhor Jesus. Né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto continua dizendo assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente. Então, não é de baixo para cima. Né? Não é um ator que você começa na base e está subindo. Mas o texto diz que vem do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, né? As quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesse episódio, né, acontece aquilo que é a vontade de Deus. O Senhor Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, vem um vento veemente do céu, esses homens são batizados com o Espírito Santo, e a igreja de Jesus, a igreja fiel ali, a igreja, ela começa a caminhar diferente, né? A igreja ela vai se espalhar pelo mundo, mas ela não vai se espalhar por confusão, mas ela vai se espalhar dirigida pelo Espírito Santo. Aqui no Pentecostes há uma operação completamente diferente de Babel, né? Porque em Babel houve a confusão de línguas, ninguém se entendia. Agora, no Pentecostes não. Pentecostes havia pessoas de diversos lugares e de diversos idiomas. E embora eles estivessem ali, naquele momento em Jerusalém, eles ouviam falar das grandezas de Deus no seu idioma. A mesma coisa estava sendo falada e todos entendiam. Todos entendiam. Pessoas de diversos idiomas, mas eles ouviam uma só coisa. Era unânime. Né? Então, quer dizer, isso mostra justamente essa operação do Espírito Santo no meio da igreja. A Bíblia cita isso, né, no capítulo 2, poderia até colocar para nós, nos versos de 9 a 11, você podia até ler para os nossos irmãos, até para nós já fecharmos mostrando isso, né? Quando o homem obedece a Deus, não há confusão. Não há confusão. Mas há uma bênção, né? Uma operação, porque nós vamos ouvir não das coisas humanas, né? Das filosofias dessa vida, nós vamos ouvir das grandezas de Deus. Né? O texto diz assim, olha: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então nós vemos aqui no Pentecostes, quer dizer, o início da igreja, e como você falou, a partir do Pentecostes, com a expansão da igreja, agora não foi uma dispersão onde cada um saiu falando de uma mensagem diferente. Era uma só mensagem, uma só palavra, né? Jesus está vivo.
Então, é um anúncio da igreja hoje que o Pentecostes dá início à história da igreja, e hoje nós vivemos essa mesma experiência, né? Porque quem está ditando a operação, ela é do Espírito Santo, é do projeto de Deus. E encerrando aqui para você que está nos assistindo, quando nós falamos do Pentecostes, isso não ficou há 2000 anos atrás, né? Mas isso é uma realidade na vida da igreja, né? Sim. A igreja que vive, o homem que vive o evangelho eterno, ele vai viver o Pentecostes, ele tem um compromisso com o Pentecostes. E você pode ter essa experiência, né? A experiência do batismo com o Espírito Santo, a experiência de ouvir a voz do Senhor, a experiência da experiência com os dons espirituais, com a palavra revelada, com a doutrina de corpo, porque isso é uma vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas nós estamos encerrando aqui, dizer que é maravilhoso quando nós vemos que, ao longo da história humana, cronologicamente, nós vamos ver a operação do Senhor e o desejo do Senhor em sempre manter o homem perto dele, né? Nós queremos despedir de você aqui, dizer que continue nos assistindo, acesse os outros episódios, né? Nós começamos lá na criação, para que você possa viver toda essa experiência. Nós queremos dizer aqui a todos a paz do Senhor Jesus e continue acessando os nossos conteúdos da TV Manaim, continue vivendo essa experiência com o Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e até o nosso próximo episódio.